Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu acredito muito num Deus que conclui tudo aquilo que começa. Você acredita nesse Deus? Eu até te faço uma pergunta. Você é uma pessoa que termina tudo aquilo que começa? Porque a única forma de nós vermos cumpridas nas nossas vidas as promessas de Deus é se nós decidirmos ser pessoas que terminam tudo aquilo que começa. Por exemplo, muita gente já foi a uma igreja, mas nem todas permanecem até hoje numa igreja. Muita gente já começou a servir numa igreja, mas nem todas continuam servindo numa igreja. Muita gente já começou a liderar uma célula, liderar um ministério, mas nem todas essas pessoas continuam liderando uma célula, liderando um ministério. Muita gente já casou, mas nem todas essas pessoas permaneceram casadas. Muita gente já começou uma faculdade, mas nem todas terminaram. Muitas pessoas já começaram um projeto que Deus chamou a começar, mas nem todas essas pessoas terminaram. E diante da primeira verdade que eu citei, que Deus é alguém que termina tudo que começa, e da segunda verdade que eu citei, que muitas pessoas começam e não terminam o que começam. A minha pergunta é: como que é possível alguém querer servir a um Deus que termina tudo que começa, sendo uma pessoa que não termina aquilo que começa? Você já entendeu aí? A maioria das pessoas hoje tem um plano B. Eu estou nessa empresa aqui, mas se não for do jeito que eu quero, eu já corro para a que eu sair. Eu já tenho um contato aqui, já tenho uma possibilidade aqui. Não, eu vou entrar nesse ministério aqui, mas se eu me estressar, se der trabalho demais, eu já saio. Eu vou começar a liderar aqui, mas se assim começar a ser pesado demais, desafiador demais, eu peço para sair. Sabe? Eu vou me casar, mas assim, eu não vou me casar com esse negócio de comunhão total de bens, esse negócio todo não, porque se der errado, né, eu saio com tudo que eu entrei. Eu não deixo nada não. Irmãos, é ou não é esse o mundo que a gente vive? É ou não é verdade? As pessoas, na maioria das coisas que se propõem a fazer, o fazem pela metade. Não fazem com totalidade, com inteireza, com plenitude. A maioria das pessoas começa as coisas já contando que elas podem dar errado. Você é assim também? Uma pergunta que eu faço. Eu tenho compromisso comigo, depois com Deus e depois com as pessoas que sofrem as consequências das minhas escolhas e decisões, de terminar tudo que eu começo. Eu tenho esse compromisso. Por exemplo, eu não tenho vontade de ir à academia todo dia não, irmão. Eu posto quase todo dia que eu estou na academia, mas não estou feliz todo dia lá não, irmão. Mas eu tenho compromisso, cara. Deus me deu um corpo saudável. Eu tenho que devolver um corpo saudável para Ele. Eu tenho compromisso. Minhas filhas precisam de um pai saudável. Minha mulher precisa de um marido saudável. Essa igreja precisa de um pastor saudável. Então, eu preciso fazer minha parte. Eu não posso brincar com isso. E a mesma coisa, nós precisamos ter como fundamento para a nossa vida. Nós temos que terminar tudo que nós começamos. Nós não podemos ficar celebrando um começo maravilhoso, e geralmente o começo é muito bom, né?
E a gente celebra tanto que nós esquecemos que ainda não terminou. Pastor, do que é que você está falando? Deus começou uma boa obra na minha vida, na sua vida e nessa igreja nesse ano? Sim ou não? Quem pode dizer amém por isso aqui? Mas pode dizer uma coisa para você? Ele não terminou ainda não, irmão. Ele não terminou, ele não parou, ele não concluiu. Nem a obra do evangelho em nós, nem o cumprimento dos propósitos, dos projetos e das promessas dele para a nossa vida. Então, se ele não terminou, por que tem gente pensando em parar? Eu costumo dizer assim, hoje eu já converso pouco com líderes de célula em decisões definitivas ali, porque quem conversa é o pastor de rede. Mas se chegar para mim, ou se o pastor de rede for questionado sobre isso, ele já é orientado. Quando a pessoa chega assim, olha, eu decidi entregar a célula. E a orientação qual é? Fala com Deus, que foi Ele que mandou você começar. Ah, eu decidi entregar o ministério, porque minha vida, nossa, minha vida está muito complicada, está muito intenso. Irmão, tem alguém que não está com a vida muito intensa aqui? Levanta a mão aí. Porque eu vou pedir para você orar pela gente aqui. Levantar um clamor aqui. Nós vamos nos ajoelhar aqui na tua frente aqui. E você vai liberar essa unção. Irmão, está todo mundo com a vida intensa. Então esse negócio de dizer que eu vou parar, vou largar o que Deus me chamou a começar, porque minha vida está intensa, isso não é de Deus. Isso é de procedência maligna. Porque o nosso Deus termina tudo que começa. E se nós somos o povo de Deus, então nós somos chamados a terminar tudo aquilo que nós começamos. E às vezes, a gente até tem boas justificativas. Mazuki fala muito isso, né? Como é que é? Justificativas? Desculpas verdadeiras. É mó verdade a desculpa que a gente usa, irmão. Faz mó sentido. Não, porque, cara, os filhos, e a empresa, e a saúde, e os objetivos, e os estudos, e um monte de coisa, irmão, tudo isso é verdadeiro, ninguém está mentindo. Está todo mundo falando a verdade. Só que a grande verdade é que nenhuma dessas justificativas ou desculpas são aceitáveis para eu dizer não para algo que Deus disse para eu continuar dizendo sim. Então, essa palavra aqui, que na verdade é um alinhamento rápido aqui da visão, ela começa no nosso coração. Porque nós temos que ser gratos, como o apóstolo Paulo foi em dizer, olha, eu agradeço. Sempre que eu oro por vocês, eu agradeço. Eu tenho muita gratidão, porque vocês têm cooperado com a obra do Evangelho. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou convencido de que o Senhor não terminou, e que vocês também não podem parar, não podem interromper. E você sabe que Filipenses é a carta da alegria, que foi escrita com Paulo preso, no corredor da morte. De certa forma, ele tinha tudo para dizer, Deus, agora já deu, né? Pô, já fui preso um monte de vezes, estou preso aqui, injustamente. Esses julgamentos que tem aí, é só cumprimento de protocolo, porque vão me condenar, vão me matar, já estão decididos. É que nem nos países aí, que já só vai para o julgamento, mas já está tudo definido. Já está tudo acertado já. É só o protocolo para dizer que teve. É assim. Ele tinha tudo para dizer, Deus, não dá. Vão me matar. Mas sabe o que ele diz? Eu estou convencido. É que ele começou a boa obra, vai terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Não sou eu que escolho quando termina. É Ele que determina. E eu queria te dizer que não é você que escolhe quando termina. É Ele que determina. E o problema de muita gente é que tem abortado projetos que Deus nunca mandou abortar. E aí diz, Deus, por que você faz na vida do outro, não faz na minha? Mas fulano começou agora. Mas fulano.
não tem isso que eu tenho, não fez isso que eu fiz. Mas eu falo, mas fulano perseverou até o fim. Ele não largou, né, a mão do arado, ele não voltou atrás. Essa que é a diferença. A diferença das pessoas que têm sucesso na vida, as pessoas que não têm, não é que uma fracassa em algum momento, erra em algum momento e a outra não. É que aquela que persevera é a que consegue chegar no destino com sucesso. O segredo é esse. Então nós temos que perseverar. Não sei para quem é essa palavra. Acho que é para mim. E acho que é para você também. Porque a gente tem que continuar. Né? Uma vez uma pessoa teve um problema, há uns anos atrás, numa célula e tal. Aí acabou que foi necessário eu fazer um atendimento. E a pessoa foi me contando, mas falou assim, pastor, mas fica tranquilo que eu não vou sair da igreja não. Eu falei, mas eu estou tranquilo. Por que você achou que eu não estava tranquilo? Não, porque geralmente quando tem um problema as pessoas saem. Eu falei, não as pessoas que estão fazendo a vontade de Deus. Porque quem me coloca numa igreja é Deus. Quem me tira da igreja é Deus. Não é um problema. Não é uma insatisfação, não é um conflito. Não é o que alguém fez ou não fez, é Deus. Então eu estou tranquilo. Não, pastor, não tinha esse entendimento. É, irmão, é assim. Conflito a gente resolve, sim ou não? Quem quer resolver, resolve. Agora, quando a gente não quer resolver, é outra coisa. Então, isso, a gente tem que encarar com maturidade tudo isso. Maturidade. De saber resolver as coisas. De saber discernir as circunstâncias sem carnalidade. Né? É o que Paulo falou quando escreveu aos Coríntios do capítulo 3. Eu queria falar a vocês como espirituais, mas não dá, porque vocês são carnais. Eu não consigo ter uma conversa espiritual com vocês, porque vocês são carnais. Eu não consigo chegar nesse nível. Então, o que está acontecendo? O mundo ser carnal está tudo bem, mas a igreja não pode ser. Amém, irmãos? A igreja tem que ser espiritual. Tem que encarar as questões de forma espiritual. Não pode acreditar em tudo que falo. Quando alguém chega e fala assim, porque disseram? Eu pergunto, disseram quem? Porque está todo mundo falando. Todo mundo quem? Diga os nomes. Aí quando você vê, o todo mundo é ela e a irmã dela. É ele e a esposa dele. Sabe quando você já percebeu isso? Então, nós temos que tratar as coisas de forma espiritual. Trazer à luz todas as coisas. A gente tem que se basear na verdade. Então, Paulo aqui foi muito claro. Então, qual é o meu objetivo aqui hoje? Eu quero falar da boa obra que o Senhor começou na minha vida e nessa igreja e que Ele vai completar, se você não atrapalhar. Se você não abortar a boa obra. Se você não interromper o processo. Se você não interromper, Ele vai completar. Tá? Então, do que nós estamos falando? Vamos seguir em frente aqui. O texto diz assim, agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. É como se Paulo dissesse assim, obrigado, maravilhoso. Mas ele diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então ele está dizendo, não terminou ainda. Eu sei reconhecer o que Deus já fez e sou grato, mas também tenho maturidade, discernimento para entender que Ele não completou ainda, que Ele não terminou ainda. Vamos seguindo em frente aqui. Deus começou a boa obra. Vamos falar desse ano na nossa igreja aí, dessa boa obra. Ele nos deu alvos. Por que nós temos alvos? Porque quem não tem um alvo não sabe para onde está indo. Perfeito? Então, se nós temos alvos para ganhar melhor, para casar, para viajar, enfim, por que no reino de Deus nós não teremos alvos? Não faz sentido isso. Nós vamos ser organizados para a vida pessoal e não vamos ser organizados para viver o reino de Deus? Não tem sentido. Então, qualquer pessoa que quer viver a plenitude do que Deus quer fazer,
precisa entender quais são os alvos que Deus nos deu. Deus nos deu muitos alvos. E olha o que aconteceu. Esse ano, nós abrimos 3 igrejas para a glória do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Na verdade, nosso objetivo era abrir 2. Nós abrimos 3. Glória a Deus. Nós batizamos 278 pessoas até agora, amém? Glória a Deus por isso. Nosso alvo era batizar 112. Então, nós somos muito ruins para definir algo, assim, né? E o nosso Deus é que nos surpreendeu. Nós abrimos 71 novas células, enquanto nós tínhamos que abrir 56. Acho que é 72, né, Amanda? 72, né? 72. O nosso alvo normal era abrir 56 novas células. Abrimos 71, para a glória do Senhor, amém? Então são 71 novas casas que estão falando de Jesus cuidando de gente. Vamos seguindo. Nós formamos nos cursos da família 221 pessoas. Quem é que se formou no curso de família esse ano aí? Levanta a mão. Dessas 221, então tem umas 10 aqui. Ou seja, um monte de gente da igreja que não participou dos cursos de família, mas que vai participar agora em 2026. Você, homem, precisa ser abençoado pelo curso Homem ao Máximo, né? As mulheres já têm mulher única, mulher que prospera. Os casais têm casados para sempre. Os pais têm educando filhos. Na questão financeira, nós temos o Crown. Esqueci algum aqui? Temos o curso para noivos, que é o One, também. Nesse segundo semestre de 2026, está no calendário da igreja, né? Se Deus permitir, eu vou fazer a segunda versão da minha mentoria para homens também, que eu fiz em, acho que 2024, né? Ano passado, né? Eu fiz. Vou fazer a segunda versão. Então, irmãos, tudo conteúdo da palavra para fortalecer as famílias, o tempo inteiro. Então, 221 pessoas concluíram os cursos da família. Gente estudando os princípios bíblicos para a família, valores, sendo aconselhado, orientado. É a igreja trabalhando, se dedicando. Nós vamos aí chegar, 2026, acho que a gente vai triplicar esse número aí. Eu acredito nisso. Nós vamos triplicar esse número. Só aqui já tem um monte que não fez. Já começa. Quando abrir a vaga aí, ó, você já vai fazer, porque você vai ser muito abençoado. Nós acolhemos. Nossa, subiu aqui. O que é o acolhimento pela integração? Pessoas que vieram à nossa igreja em alguma das atividades e foram cadastradas, preencheram um cadastro de visita e foram contactadas, cuidadas pela nossa igreja. Só nesse ano, 2.603 pessoas que não são membros da igreja vieram na nossa igreja e foram cadastradas de alguma forma. O teu glória a Deus foi assim, tipo torcida do Botafogo, irmão. Assim, eu vou dizer assim, 2.603 pessoas acolhidas na Atitude de Vitória nesse ano, irmão. Olha os tricolores aí, ó, que benção. Aí, ó, que benção. Amém. Irmão, nada contra o Botafogo, não, tá? O Botafogo está numa fase boa. Mas, irmãos, olha isso. Eu não coloquei ali quantos novos membros recebemos. E eu não sei aqui de cabeça, não. Mas eu acho que com o recebimento do dia 21, que nós teremos, vai passar dos 700. Então, dessas 2.600, pelo menos 700. O que é isso? Alguém vem aqui. E nós estamos à disposição. E nós fazemos um contato. Estamos à disposição. 2.600 pessoas. É muita gente, irmãos. Sabe qual é a média de pessoas numa igreja batista no Brasil? 80. Você sabia disso? 80. Mazuco, me ajuda aí. Quantas igrejas batistas nós abriríamos aqui? 2.600 dividido por 80. 32?
abriríamos 32 igrejas esse ano. Só para você entender. Só de pessoas que chegaram aqui e receberam palavra, um acolhimento e tudo mais. Só para você entender como é que funciona. É muita gente vindo aqui. Pastor, por que não ficou todo mundo? Porque cada um vem aqui com um propósito. Nem todo mundo vem aqui para ficar. E nem todo mundo se adequa ao perfil da nossa igreja, perfeito? Nós batizamos 278. Batizaríamos 700 se a gente batizasse gente que mora junto e não é casado. Entendeu? Gente que, o cara que vem na igreja domingo, sai daqui, vai tomar um chopp no almoço. Entendeu? Então, se a gente abrisse mão desses princípios, batizava 700, mole aqui. Tranquilo. Fácil, fácil. Só que nós temos nossos princípios, nossos valores que nós não negociamos. Então, aí só deu para batizar 278. Mas a gente precisa ter entendimento do que está acontecendo. Decisões por Cristo esse ano. 537 decisões por Cristo para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Isso porque nós não contabilizamos nas células. Se contabilizar a decisão por Cristo na célula, porque célula tem que ter apelo toda semana, se tiver visitante não convertido, célula tem que ter apelo toda semana. Tá? A direção da igreja é essa. Não sei se acontece em toda a célula, mas se contabilizar das células, aí eu não sei. E quantas chegam aí? Tem célula toda semana? 150 células, acho que nós temos hoje. Então, 150 reuniões de célula por semana fazendo apelo, imagina o que vai acontecer. Então, nós temos que agradecer ao Senhor por tudo que Ele está fazendo, amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Isso é muito bom. Então, nós somos gratos. A boa obra começou. Está tudo muito claro. Vamos seguindo. Mas, no meio desse processo todo, o que acontece? Nós podemos perder o foco. Por quê? Nós somos uma igreja ativa, sim ou não? Mas ser uma igreja ativa não é o mesmo que ser uma igreja ativista. O que é uma igreja ativista? Eu faço tudo que me dá vontade de fazer sem propósito. Uma igreja ativa é uma igreja que faz o que tem que fazer baseado num propósito dado por Deus. O que acontece hoje? Nós temos diversos ministérios. A Luísa pode me ajudar a dizer quantos ministérios são, que eu não tenho de cabeça aqui agora. Mas acho que 19, 20, 26, 26 ministérios. E além dos ministérios, nós temos as nossas células. Perfeito? Qual que é a direção que nós damos aqui? Você precisa ser comprometido no nível 7, que eu vou falar aqui, e você precisa servir em um ministério. O que acontece às vezes? Tem gente que está servindo em vários e não está vivendo o principal. Está entendendo isso? Ah, pastor, porque se eu sair daquele ministério... Irmão, eu preguei aqui uma minissérie de dons espirituais. Quem acompanhou essa minissérie? Nós fizemos um teste de dons, não fizemos? Aquilo ali foi para te dar uma clareza. É claro que você tem mais dons. É claro que você tem que aprofundar mais o teu entendimento sobre dons. Mas ali já te dá uma clareza se você está servindo na área que tem que servir ou não. Tá? Então, isso tem que ter muita clareza. Porque senão, você vai chegar, pastor, estou muito cansado porque eu estou fazendo muita coisa na igreja. Mas você não foi chamado a fazer muita coisa na igreja. Você foi chamado a não deixar de fazer aquilo que é prioritário. E o que o líder precisa fazer? Ele precisa ser esse canal de esclarecimento para a sua célula. Outro dia eu fui numa célula e perguntei assim, irmãos, eu já sabia, na verdade, né? Mas eu perguntei assim, quem aqui não está servindo na igreja? Na célula tinha umas 40 pessoas. Eu acho que as 32, 33 levantaram a mão e não estavam servindo na igreja. Por que não estão servindo? Quem sabe me dizer? Preguiça? Sabe o que faltou ali? Liderança.
Porque o papel do líder é chegar na célula e falar, irmãos, aqui, nós temos 26 ministérios na igreja. Você precisa escolher um. Vou te dar 15 dias para você orar, e daqui a 15 dias, você me diz qual ministério você vai servir. Porque não tem como alguém ficar aqui só limpando o banco da igreja com o traseiro santo. Né, irmão? Não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para quê? Para servir. É para isso que nós estamos aqui. Para adorar o Senhor com a nossa vida. E o Senhor nos deu dons e talentos. Como é que alguém está numa célula e não está servindo na igreja? Às vezes pode ter alguém que por algum motivo não está, mas 90% de uma célula. Então que você precisa chegar na sua célula, irmãos, quem é que não está servindo na igreja? É claro que na tua não vai ser 90%, né? Quem está na quarta da visão está alinhadíssimo. Mas pode ter alguém que não está. Você precisa impulsionar. Vamos servir? O que acontece? Os líderes de ministério falam assim, pastor, você precisa ir lá no púlpito falar, gente, vocês têm que servir nos ministérios. Eu falo, eu posso ir lá. Mas o líder de célula precisa estar ali também. Dizendo, irmãos, que área você está servindo, que área você não está. Mas em quantos ministérios que a gente está falando? Quantos? Um. Não vou perguntar em quem serve mais de um. Aqui. Porque tem gente que às vezes tem até disponibilidade. Pastor, estou aposentado. Estou aposentado mesmo, porque tem um povo que aposenta, mas continua trabalhando. Mas estou aposentado mesmo. Estou no ócio mesmo, em casa. Tem um tempo ocioso muito prolongado. Ok. Aí é outra coisa. Por exemplo, hoje eu estava atendendo um casal sem filhos, casal jovem. Eu falei, vocês têm que dar um gásinho mesmo aí. Um gásinho mais aí mesmo, poxa. Quando chegar os filhos, não é que os filhos vão atrapalhar, é que tem uma nova dinâmica a família. Né? Às vezes dá para servir os dois juntos quando não tem filhos. Quando tem filhos, às vezes um vai estar servindo, o outro vai estar cuidando do filho. Ok. Agora, casal que não tem filho, irmão, é aquele que, esse aí pode servir mais de um ministério, sem dúvida alguma. Agora, em outros contextos, é uma outra realidade. E a gente precisa fazer essa leitura. O que é o nível 7? Como você já sabe isso aqui de cor, eu vou passar rapidinho. Domingo, o crente está onde? Aonde? Isso está claro, né? Isso era assim há milhares de anos atrás e continua sendo assim hoje. Perfeito? O crente só não está na igreja se ele tiver doente, uma viagem que realmente de férias, alguma coisa assim, né? Ou o plantão, né? Isso tudo. Tô cansado, não fui à igreja. Pô, irmão. Quando tá cansado, tu vai trabalhar, não vai? Outro fala, não, aqui, chefe, tô cansado. Vou trabalhar hoje não, tá? Vou dar descansada. Irmão, que negócio é esse, irmão? Tô cansado, não fui à igreja. Se alguém falasse para mim, eu falo, poxa, irmão. Eu subo no púlpito e sempre tô cansado, pô. Sim ou não? Normal. Cansado. Por quê? Nós temos uma vida intensa. Agora não foi à igreja que eu estou cansado. Irmão, isso não existe. Para um líder, então, isso é inadmissível. Inadmissível. Porque você é o modelo. E se você não vai à igreja porque está cansado, quem te acompanha, quando estiver cansado, também não vai. Sem você falar nada, aprende com você. Imagina, chega aqui domingo, aí Tiago sobe aqui, irmãos, eu vou pregar hoje, o pastor Bruno não vem não, porque ele está cansado. Vai falar o quê? Pô, que encostado esse pastor, hein? Tá cansado, pô? É o que algumas pessoas fazem. Não vou hoje que eu estou cansado. Então, motivo de força maior. Estar cansado não é motivo de força maior. Não é. Agora, uma enfermidade, alguma coisa. Irmão, domingo é final de Copa do Mundo. Irmão. É o dia mais importante da igreja, domingo. Domingo é o dia do ajuntamento dos santos, da palavra do anjo da igreja. É na comunhão dos santos que ele ordena a bênção. Não, pastor, vou assistir online que eu estou cansado. Não é a mesma coisa, irmão. Pode ter certeza que não é.
O online é um recurso. É um recurso. Para quando... O que é um recurso? Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer e precisei de um recurso. Aí eu uso o recurso. Mas isso tem que estar muito claro no nosso coração. E eu vou dizer, irmãos, tem um povo cansado demais por aí. Né? O povo está muito cansado. Às vezes são até os jovens, estou cansado. Eu lembro da minha adolescência. 8h30 da manhã, EBD. 10 horas, culto doutrinário. Só cajadada. Almoçava na igreja mesmo, estrogonofe. Que é barato, é rápido. Batata palha, arroz. Irmão, ia fazer visita a quem está enfermo. Ação social, não sei o que, em casa. Fingia que tomava banho, voltava para a união. Quem viveu isso aqui? Né? União aí. União de jovens, de adolescentes, Junior, 18 horas. Aí 19h30 ou 19h15, culto evangelístico. Aí tu chegava em casa 10 horas da noite, irmão, só a capa. Aí, segunda-feira de manhã, teu pai te acordava, estudava de manhã, te acordava às 6 horas da manhã, tô cansado. Tá cansado o quê, miséria? Levanta agora aí, vambora. Era assim. Pronto, não, foi tanto para a igreja que se frustrou em estar mais na igreja. Essas narrativas que vão inventando aí, não, que foi muito para a igreja e cansou e agora não está mais na igreja. Irmão, tu acredita nisso mesmo? Tá na igreja não está na igreja que é carnal mesmo, irmão. Que não quer compromisso com Deus mesmo. Não está na igreja porque enjoou da igreja não, irmão. Está na igreja porque quer dar luz à carne. Ninguém tira ninguém de igreja. Nem o diabo tira, irmão. É a gente que decide sair. Quem está entendendo isso aqui? Nem era o tema, não. Mas não acontece, irmãos. Não acontece. Então, assim, eu fui criado assim. E sou grato por ter sido criado assim. Não estou dizendo que nós vamos voltar com 8h30 da manhã, não sei o quê. Eu entendo que para novos tempos, nós podemos ter métodos novos. Mas a postura de compromisso da igreja tem que ser a mesma. Não pode ter esse negócio. Né? Então, isso é muito importante. Então, domingo é o quê? Igreja. E aqui ainda é bom que você tem de manhã e de noite. Então, você quer assistir o jogo do teu time? Você vem de manhã. Você quer ir à praia? Você vem à noite. Enfim, tem várias formas de você organizar o teu domingo. Então, funciona. O outro compromisso é a célula. O que é a célula? É um compromisso que está na agenda. A célula não é assim, eu não tive nada melhor para fazer essa semana, eu vou na célula. Compromisso semanal, está ali. Toda terça-feira, 19h30, eu estou na célula. Eu tenho um compromisso, eu não marco nada nesse horário. Tem gente que comemora aniversário na célula, né? Também não precisa ser tanto assim, né? Dia do seu aniversário, tudo bem. Mas é uma vez no ano, né? É uma vez no ano. Não é várias vezes. Então, a célula é um compromisso inegociável. Quem aqui está em célula? Levanta a mão. Acho que é 100% praticamente, né? Quem não está ainda, nós encaminhamos você para uma célula. É a melhor parte da igreja, a célula. Melhor parte. Discipulado, a gente já tem falado. Eu fiz uma série de 1 mês de discipulado. Uma série. Eu nunca falei tão detalhadamente sobre discipulado. Preguei domingo aqui. Uma vez por mês, 1 a 1, com o auxiliar da célula. E uma vez por mês em grupo, homem com homem, mulher com mulher. Fundamental. Tempo a sós com Deus, que é orar e ler Bíblia diariamente, que é para todo crente, né? Atitude Vision é o que está acontecendo aqui, né? Que é a quarta da visão. Toda primeira quarta do mês, nós temos a quarta visão. Dessa vez foi na segunda quarta, porque nós fizemos um culto diferente quarta-feira passada aqui. Mas é a primeira quarta. Escola do Avivamento, que é domingo 9 da manhã. Né? Então, é a escola bíblica, né? Que em 2026 o nome vai ser EBA, Escola Bíblica Atitude. Perfeito?
Então vai ter uma nova roupagem, mas é domingo 9 da manhã. Inclusive, tem para criança também. Então o pai vem, participa da escola e o filho fica ali. Inclusive tem embaixadores do rei no mesmo horário. As mensageiras vai ser também 9 da manhã. Então vai ter kids, embaixador, mensageiros. Irmão, avivamento aqui de manhã, 9 da manhã. Forte mais. Então muita coisa, muita oportunidade de crescimento. Às vezes pergunta assim, pastor, eu estou pensando em fazer um seminário. A pergunta que eu faço é, você já concluiu o ciclo básico da nossa escola? Porque antes de eu pensar no seminário, eu começo do fundamento. Aí depois eu vou ali. Eu nunca indico para um novo convertido fazer seminário. Porque não é o momento ainda de ingressar em seminário. Você ingressa no seminário e às vezes o negócio é tão denso e profundo que você fala, meu Deus, não sabia que era assim. E você entra numa crise. Porque é muito profundo, mas é para quem é maduro na fé. Seminário não é para novo convertido. Então isso tem que estar sempre muito claro. Mas depois de uma caminhada, a gente caminha para ali. E o compromisso financeiro, que nós já falamos aqui, que é ser um dizimista e um ofertante. Isso aqui é o que você não pode abrir mão na igreja. E além disso, eu falei o quê? Mais um quê? Mais um ministério. Pronto. Você não tem que estar aqui em tudo que acontece na igreja. Mas no principal, você precisa estar participando. Isso é fundamental. Agora, tem semana que você consegue fazer mais, né? E tem os crentes fominha também, né? A gente tinha 3 cultos lá. Tinha os irmãos que iam em 3 cultos, né? Ouvia a palavra 3 vezes. Olha que benção. Se tivesse o 4º culto, ia também, né? E assim vai, que benção. Irmão, eu falo crente fominha, mas é tremendo, né? Mas está cuidando da família, mas está cuidando da saúde, mas está servindo onde tem que servir. Então, se eu tenho tempo para fazer mais, ok. Né? É verdade. Até me perguntaram assim, pastor, você vê problema assim, de eu ir numa programação de outra igreja? Aí minha resposta é, meu irmão, você está fazendo o nível 7 e servindo no ministério? Se você consegue estar no nível 7, servir no ministério, cuidar do cônjuge, dos filhos, trabalhar, estudar, ir na academia, ter lazer, viajar e ainda consegue ir em uma programação de outra igreja, então tudo bem. Mas geralmente não é isso que está acontecendo. Eu estou abrindo mão de algo que é prioritário para, às vezes, fazer algo que não é prioritário. Quem entendeu isso aqui? Isso que eu estou falando, provavelmente você já sabe. Mas eu estou falando para que você possa transferir esse conhecimento e esse conteúdo para outras pessoas que precisam ouvir. Tá bom? Então, organizar o foco. Se 2025 for um ano de muita dedicação, muito trabalho, você acha que 2026 vai ser menor, irmãos? Se prepara, vai ser extraordinário 2026. Vai ser um negócio que a gente nunca imaginou 2026. Mas nós vamos ter que focar naquilo que é prioritário. Tá bom? Vamos seguir. Mas eu preciso dizer que 2025 ainda não terminou. Você entendeu isso? Estou falando todo domingo isso porque eu quero que você entenda isso. Tem coisa que Deus ainda não fez no meu ano, que eu estou convicto de que até dia 31 Ele vai fazer. Pode ser 23h59, irmão, na celebração da virada aqui. Mas eu estou convicto que Ele vai fazer. Você tem essa convicção? Ou você está dizendo assim, outro dia encontrei um irmão, pastor, estou pedindo, foi ontem, estou só esperando esse ano terminar. Já deu. Ô, 2025, pelo amor de Deus, já deu. Eu falei, irmão, o quê? Tu o que acha? O que pensa? Deus pode fazer uma reviravolta aí, né? Tem gente que está solteira agora que vai terminar o ano namorando. Aí, ó, recebeu, né? Tem até um livro que vai te ajudar nisso aí. Então, é importante a gente entender isso. Ele ainda não terminou. Aí deixa eu falar do que vai acontecer, para a gente poder encerrar aqui.
Célula, você pode repetir comigo? Célula. O que não tira férias? O líder pode tirar. Perfeito? Mas a célula não. Pastor, por que célula não tira férias? Porque nós já tivemos a experiência. Quando a célula tira férias, quando as férias terminam, a célula continua de férias. Tá bom? Perfeito? As pessoas não voltam para a célula, ou vão para outra célula. E assim vai. Então a célula não tira férias. O líder pode tirar o tempo que você quiser de férias. Tem uns irmãos aí que estão de férias essa semana de novo. Quarto período de férias do ano. Eu não sei como. E o chefe é o cacheta ainda. Eu estou até pedindo, estou pensando em você ser meu chefe aqui, para eu também ter 4 períodos de férias. Irmãos, como é que é possível? Mas célula não tira férias. Sabe qual é o ano mais complicado, a semana mais complicada para a célula do ano? Qual é a semana? Natal e Ano Novo. Porque é uma semana estranha a beça, né? Uma parte está viajando, outra parte não está. Uma parte viaja na primeira parte, outra parte viaja na outra. É uma confusão. Aí o que faz? O líder deixa para na segunda-feira, na véspera. E aí, gente, quem vai estar aí? É claro que não vai ter célula. Porque ele tentou resolver isso na véspera. Ele tem que resolver isso agora. Irmãos, como é que vai ser a semana de vocês, Natal e Ano Novo? Coloca aqui, faz a enquete. Quem vai estar aqui? Quem não vai estar? Já organiza agora. Porque você já sabe, ó, das 10 pessoas, 7 vão viajar. Aí você vai tomar uma decisão. Ou você faz a célula com 3 pessoas, que não tem problema nenhum, porque tem 3 membros, você pode chamar visitante. Vamos fazer uma ceia de Natal na nossa célula lá em casa, vamos lá? O visitante vai. De repente, essa célula que ia ficar com 3, vai ter 6, vai ter 5, vai ter 10, não sei. Ou você pode se unir a uma outra célula, na mesma região. Perfeito? Não, pastor, minha célula é em Vila Velha, mas o pessoal lá de Jacaraípe, a gente vai se unir a eles. Não vai dar certo, né? Então, uma célula da mesma região. Quando é que você vai planejar isso? Ontem, irmão. Não pode ser na véspera, porque senão vai ficar aquele negócio solto. Aí um demora a responder, outro não responde, não sei o quê. Aí fica aquela confusão e a célula não acontece. Tá bom? Então tem que resolver agora. Vou até pedir para os pastores de rede encaminhar essa direção para reforçar, tá? Para que a célula aconteça. Agora, se os 10 da célula vão viajar, ok. Então não tem célula. Perfeito? Mas só nessa semana. Na primeira semana de janeiro, a célula está acontecendo. Pode até, nessa semana complexa, a célula é sempre quinta. Mas quinta-feira é dia 1º e é dia 25, não é isso? Então é difícil fazer célula quinta-feira. Dia 1º e dia 25, né? Você pode movimentar. Essa semana vai ser na sexta, ou vai ser na segunda. Mas se planejar na semana, não vai conseguir nem na sexta, nem na segunda, nem na quinta. Mas se começar a planejar agora, você já vai conseguir. Quem entendeu, irmãos? Então, célula não tira férias, mas o líder tira. Eu estou reforçando isso porque eu ouvi esse mês um casal falando, pastor, a gente não vai abrir célula não, porque e tal, é complicado, e a gente gosta de tirar as férias, e líder não pode tirar férias. Eu falei, líder pode tirar férias, meu Deus. É a célula que não pode, tá? Então, só para organizar isso aí, para ficar bem claro.